pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula sobre os conceitos de planejamento, programação e controle de produção, gestão de produção e materiais e administração da produção e serviços. Os conceitos estudados hoje serão os métodos e cálculos de capacidade produtiva, análise dos processos de produção, com o tópico principal de variação de produtividade, isto com base nos inputs e outputs, certo? Eu já tenho uma aula anterior que fala sobre esse conceito de input e output com base no método de Taylor, o link aparecerá no canto superior da tela, peço que todos acompanhem, e vamos então ao novo conceito. Aqui eu tenho os tópicos abordados, como eu já falei os componentes anteriormente, eu vou dar sequência, quem quiser dar uma lida pode ler. Então vamos falar hoje sobre variação da produtividade. O que é essa variação? Eu calculo a produtividade total em 2 períodos e faço uma comparação entre esses períodos, para mim saber se a minha produtividade aumentou, diminuiu ou estabilizou, permaneceu igual. Essa forma de medir ou avaliar a produtividade numa organização tem sido objeto de estudos entre muitos pesquisadores, não havendo um consenso. Por quê? Nós temos vários livros, várias literaturas, vários especialistas que utilizam variáveis específicas para cada tipo de segmento, para cada cenário. Então, essas formas que ensinamos aqui, você pode, de repente, adaptar na sua empresa conforme as variáveis que geram maior impacto no seu processo produtivo ou no seu processo logístico, tá ok? Então, se você procurar na literatura, você vai encontrar vários modelos de cálculos de produtividade, cada um com vantagens e desvantagens. Como eu falei anteriormente, avalie o que se encaixa melhor com o cenário da sua organização e, se preciso for, adapte as variáveis específicas do seu sistema produtivo. Vamos lá então. Variação da produtividade, ela é avaliada entre 2 períodos consecutivos ou não, utilizando a seguinte fórmula, ó. Delta PT é igual a PT do segundo período dividida pela PT do primeiro período. O que significa isso? O delta é a 4ª letra do alfabeto grego, que significa diferença ou variação. Então aqui eu estou falando variação da produtividade total é igual à produtividade total do segundo período dividida pela produtividade total do primeiro período, certo? Lembrando que a produtividade total que eu preciso calcular aqui, ó, para depois calcular a variação, nós estamos utilizando o modelo de Frederick Winslow Taylor, que fala que produtividade total é igual à medida do output dividido pela medida do input. O que é a medida do output? É a soma de tudo que foi produzido na minha organização, no meu sistema produtivo, ou seja, todos os produtos ou serviços produzidos naquele período analisado. E a medida do input é a soma de todos os recursos de entrada para que fosse possível essa produção. Ou seja, podem ser matérias-primas, mão de obra, dinheiro, energia, todas as entradas, tá ok? Então, tenho que analisar no meu sistema produtivo o que é o meu output, o que é que foi produzido e o que é o meu input, quais os recursos que eu usei para executar essa produção. Aqui falando um pouco do delta, né, que significa a diferença entre variáveis lá no alfabeto grego, como eu já falei aqui, então não vou repetir. Vamos lá. Vamos ao exemplo 1. No mês de janeiro, a empresa ABC produziu 1.250 unidades do produto alfa, produto nomeado de alfa, com a utilização de 800 homens-horas. Então, eu tenho aqui a empresa, tenho o período analisado, tenho o que foi produzido e tenho o recurso que ela usou para produzir, certo? Beleza, ponto final. Em fevereiro, produziu 1.100 unidades, com a utilização de 700 homens-horas. Determinar a variação de produtividade entre os meses de janeiro e fevereiro. Ou seja, eu tenho uma empresa, em 2 períodos diferentes, ela executou o seu processo produtivo,
utilizando nesses dois períodos uma quantidade de recursos de entrada e eu quero analisar a variação entre os dois períodos. Então vamos lá, a fórmula da variação está aqui, variação da produtividade total igual a produtividade total do segundo período dividido pela produtividade total do primeiro período. Qual que é o segundo período aqui? O que aconteceu no segundo momento? O segundo período aqui é fevereiro, né? Que aconteceu depois. E o primeiro período, a primeira análise, é de janeiro. Então, variação da produtividade total será igual à produtividade total de fevereiro dividida pela produtividade total de janeiro. Então, preciso calcular a produtividade total de fevereiro e depois a produtividade total de janeiro. Vamos calcular a produtividade total de fevereiro. Produtividade total de fevereiro é igual o FEV, né, o output de fevereiro, dividido pelo IFEV, ou input de fevereiro. Output de fevereiro, o que foi produzido em fevereiro? 1.100 unidades. E o input de fevereiro? Quais os recursos de entrada em fevereiro? 700 homens-horas. Só ressaltando que a cor da informação aqui é a mesma cor que ele está destacado aqui, para facilitar a interpretação, tá bom? Então, output de fevereiro, 1.100 unidades que foram produzidas, dividido pelo input de fevereiro, 700 homens-horas utilizados aí nesse processo. Produtividade total de fevereiro será 1,57 unidade homem-hora. Beleza, já tenho a primeira informação que eu preciso aqui, ó. Vamos agora à segunda informação, produtividade total de janeiro. Produtividade total de janeiro é igual ao output de janeiro dividido pelo input de janeiro. Qual foi o output de janeiro? O que foi produzido em janeiro? 1.250 unidades. E o que foi o input de janeiro? Quais os recursos de entrada de janeiro? 800 homens-horas. Mais uma vez, a mesma cor que está aqui para facilitar a identificação de cada item. Então, produtividade total de janeiro é igual a 1.250 unidades dividido por 800 homens-hora. Produtividade total de janeiro é igual a 1,56 unidades homens-hora. Vou apagar aqui para ficar um pouco mais organizado. Só para entender, agora vamos colocar essas informações na fórmula. Produtividade de fevereiro dividida pela produtividade de janeiro. Então, a variação de produtividade nesse exercício será 1,57 dividido por 1,56, o que me resulta em variação de produtividade de 1,01. Ou seja, a produtividade aumentou 1%. Por quê, professor? O que é isso? Ó? Entre o primeiro período e o segundo, eu tive uma produtividade de 1,01. Transformando isso em porcentagem, isso dá 101%. Como que eu analiso esse dado? 101%. Quando eu chego no 1 aqui, ou seja, no 100, eu igualei a produtividade entre os dois períodos. Tudo que passa do 1, ou seja, que passa do 100, é o meu aumento. É o que eu tive a mais entre um período e outro. O que passou aqui no caso foi o 0,1, ou seja, 1%. Então, nesse caso, a produtividade aumentou pouco, mas aumentou. Teremos casos em que o aumento será maior, casos em que eu terei perda, que eu não chegarei nem aos 100%. E eu tenho que entender como eu analiso essa informação. Se eu estou tendo um aumento de produtividade, isso significa que eu posso almejar pegar mais clientes, mais contratos, participar de mais cadeias de suprimentos. Se eu não estou tendo um aumento, se eu estou perdendo produtividade, eu não posso aceitar novos pedidos nem novos clientes. Isso vai me ajudar a tomar essas decisões gerenciais e a ter a melhoria contínua do meu processo produtivo. Se eu quero ter uma variação mais positiva, aumentar mais ainda, eu vou ter que analisar ali os processos e reduzir as perdas planejadas e não planejadas. Gasto de matéria-prima, perda de matéria-prima, falha no processo, atrasos de funcionários, enfim, essas diversas perdas aí. Ressaltando que para esse indicador, utilizaremos duas casas após a vírgula, beleza?
Vou deixar aqui apagado porque depois eu vou precisar falar um pouco mais com vocês sobre essa questão das duas casas após a vírgula. Vamos agora a mais um exemplo. Exemplo 2, ó. Exemplo 2. A indústria de papelão ondulado produziu em 1997 2 milhões de toneladas com um emprego de 15.466 empregados. Em 2002, sua produção foi de 2,6 milhões de toneladas, com a participação de 13.354 empregados. Determinar a variação de produtividade entre os anos de 1997 e 2002. Então, lembrando que a fórmula de variação de produtividade é igual à produtividade total do segundo período dividido pela produtividade total do primeiro período. Qual que é o segundo período que ocorreu aqui? Como está em ano, é bem evidente, né? 2002. E o primeiro período, 1997. Então, a variação da produtividade será a produtividade total de 2002 dividido pela produtividade total de 1997. Vamos calcular agora cada uma das produtividades aqui dos anos para aplicá-los na fórmula de variação. Produtividade total de 2002 é igual ao output de 2002 dividido pelo input de 2002. O output de 2002, o que foi produzido em 2002? 2,6 milhões de toneladas. E o input de 2002 foram os recursos utilizados, 13.354 empregados. Então vamos lá. Produtividade total de 2002 igual a 2.600.000 toneladas por ano, dividido por 13.354 empregados. Isso vai me resultar numa produtividade total de 194,70 toneladas por empregado por ano. Beleza. Agora eu vou mensurar a produtividade total de 1997, que é o output de 1997 e o input de 1997. Output de 1997. O que foi produzido em 1997? 2 milhões de toneladas. E o input de 1997, recursos empregados, foram 15.466 empregados. Então, produtividade total de 1997 é igual a 2 milhões de toneladas no ano, dividido por 15.466 empregados. Isso vai me resultar em uma produtividade total de 129,32 toneladas por empregado por ano. Agora sim eu vou para a fórmula de variação. Vou pegar aqui a produtividade total de 2002 e a produtividade total de 1997. Então, a variação da produtividade nesse exercício será 194,70 dividido por 129,32. Isso me resulta em uma variação de produtividade, utilizando duas casas após a vírgula, de 1,51, ou seja, 151%. Como eu expliquei anteriormente, tudo que passou do 1, ou seja, tudo que passou do 100, foi o aumento que eu tive. Então, nesse caso, ó, eu aumentei 51% da minha produtividade. Ou seja, eu posso sim almejar pegar novos clientes, novos produtos, novas cadeias de suprimento, porque eu estou tendo um aumento bem interessante de produtividade, certo? Isso serve para mim analisar a melhoria contínua dos meus processos. Dúvidas eu peço que coloquem nos comentários, mas agora eu quero falar com vocês sobre o arredondamento, né? Eu uso duas casas, como que eu vou arredondar? Só lembrando, ó, que se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, eu acrescento no algarismo situado à esquerda uma unidade. Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, eu vou manter o algarismo à esquerda inalterado. Como assim? Eu estou usando, por exemplo, a calculadora ou celular, onde eu vou arredondar para duas casas e eu tenho esse resultado aqui, ó. Duas casas, a segunda casa é essa daqui, né? A do 5. Eu tenho que avaliar o algarismo que está à sua direita, que é o 6.
O 6 ele é maior que 5. Então, eu vou adicionar um número ao algarismo da esquerda. Nesse caso, ó, ficaria 9,76, porque eu vou arredondar o 5 com base no 6, que é maior que 5. Já aqui, ó, 10,261. O arredondamento ficará aqui. Eu uso como parâmetro o 1. O 1 é menor que 5, então esse número aqui permanece inalterado, certo? Eu vou mostrar isso aqui no exercício para ficar um pouco mais claro. Ó. Por exemplo, nesse exercício aqui, ó, que foi bem parecido aqui a análise. Ó. Deixa eu chamar aqui 1,01. Se você colocar isso no celular, essa análise, 1,50. Deixa eu colocar na calculadora para ficar melhor. Se eu colocar essa análise aqui na minha calculadora, 1,57 dividido por 1,56, que é aqui essa variação, ó, eu vou ter 1,0006, enfim, uma dízima. Por que aqui ficou 1,01? Porque na hora de arredondar para duas casas, ó, o meu parâmetro de análise é o 6. O 6 ele é maior que o 5. Então, o algarismo à esquerda ganha a adição de uma unidade. Por isso que aqui ficou 1,01. Tá ok, pessoal? Então, sobre arredondamento aí, para quem tem alguma dúvida sobre o arredondamento, tá ok? Vamos voltar então para finalizar. Quem tiver alguma dúvida sobre o arredondamento, aqui tem esse textinho explicando o que eu mostrei agora, porque alguns usam celular, outros usam calculadora simples, calculadora científica. Eu tenho que entender essa regra de arredondamento. E basicamente é isso. Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários. Aqui são as principais referências bibliográficas para a produção do material. Agradeço a presença de todos. Peço que se inscrevam no canal, que curtam, compartilhem. Aqui teremos um link sobre os conceitos, né, de variação de produção e aqui um link do meu canal de planejamento, programação e controle de produção. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.